a mulher mais suficiente que Deus. Não é uma mulher mais suficiente que Deus, é a mulher é mais suficiente que Deus. Essa foi uma pregação do pastor Josué Gonçalves, que mostra o quanto as igrejas evangélicas estão corrompidas e estão dentro da ideia de mariolatria, a adoração à figura feminina e a inversão total dos princípios espirituais de Deus. Também mostra a falta de competência até nos grandes líderes para conhecer os fundamentos da fé cristã, que são a base dos meus livros, que mostram que não existe cristianismo se você não conhece a base da fé cristã, que é firmada na figura masculina, na masculinidade, e uma masculinidade firmada em atributos de Deus, em características de Deus. É algo assim entranhado na figura masculina, a ordem de Deus, e é impossível desse tipo de coisa e de uma pessoa que se diz líder religioso, um sacerdote, não conhecer um princípio básico da fé que ele diz que vai pregar. Por isso que eu digo, não existe quase cristianismo genuíno hoje em nossos dias. Um dos poucos líderes cristãos que eu vejo na internet que são fundamentados, sim, firmemente dentro da palavra de Deus, é o pastor Rodrigo Mocelin, porque ele tem uma visão dessas bases da fé corretas, porque a suficiência, a autossuficiência é um atributo de Deus, é apenas uma característica de um ser inalcançável por nós. Nós precisamos repreender e ter convicção dessas mentiras diabólicas e o quanto isso é diabólico para todo mundo, para a gente poder não aceitar quando esse tipo de coisa é ensinado, seja em qualquer lugar que ele for ensinado. A gente tem de ter convicção plena para repreender e desbancar todo esse tipo de ensinamento, porque eu vou mostrar aqui nesse vídeo que isso é ensinamento que não vem de Deus, é ensinamento de demônios. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para que essa mensagem alcance e chegue muito mais longe. Olha, isso que aconteceu já tem aqui um mês, né? Já tem um tempinho lá atrás que isso daí aconteceu, mas não importa o tempo que aconteceu. Aconteceu. Isso é doutrina de demônios. A Bíblia fala sobre essas coisas. E a gente precisa estar atento sobre essas circunstâncias para a gente não estar ouvindo demônio pregar no púlpito e aceitando a mensagem de demônio. Ah, mas ele é o pastor xixistá. Se ele não prega o fundamento da fé cristã, se ele desconhece o fundamento da fé cristã, me desculpe. Me desculpe, você está enganado. Ele pode ter enganado um bom tempo, falado durante um bom tempo, mas ele não está fundamentado na palavra de Deus. E a palavra de Deus não é de livre interpretação. Ela é o que está lá na palavra e acabou. Deus colocou, ela é atemporal, a palavra é atemporal. A palavra de Deus, ela é sagrada. Ela vence qualquer tempo e ela serve para qualquer tempo. Se Deus falou, sabe, vai servir para qualquer tempo e para o coletivo. Ela não é de individual interpretação, não é para mim. Ah, para ajudar a resolver os meus... Não, é para ajudar a resolver problemas coletivos, que alcance a todos. Presta atenção na mensagem do pastor Josué. Um valor extraordinário. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E ele estava lá. Então, em que sentido o homem estava só? Essas necessidades que o próprio Deus colocou no homem, era possível ser satisfeitas com os animais? Não.
Era possível ser satisfeita com Deus? Não, porque os animais são irracionais. Deus é espírito. Então, Deus precisava... Olha só, ele coloca aqui necessidades humanas comparadas aos atributos de Deus, e isso já é uma coisa hiper, super errada, mega errada, porque os atributos de Deus, quer dizer, a suficiência, Deus, um ser todo-poderoso, aí ele compara com o desejo masculino que Deus havia criado e que Deus não ia poder suprir. Que Deus não ia se relacionar com o homem não ia se relacionar com outros animais, sabe? A comparação, até a comparação dele foi completamente infeliz, porque ele pega um atributo de Deus, que é a suficiência, e o que a suficiência tem de a ver com desejo masculino para a fêmea? Você vê que o desejo masculino para a mulher já é uma coisa minúscula, ínfima, diante do atributo, que não dá para... São coisas completamente diferentes, e não dá para comparar a suficiência de Deus nem ao desejo de Deus, ou relação entre Deus e desejo masculino. Sabe, não... completamente distorcido e errado. criar um outro ser da mesma espécie para suprir as necessidades do homem que ele fez com elas. Escute como isso aqui é poderoso. Nem Deus se achou suficiente para ocupar o lugar da mulher que ele criaria. Meu Deus, mais suficiente que Deus. Deus criou um ser mais suficiente do que ele mesmo para a vida do homem. Presta atenção na heresia e na doutrina de demônios que a Bíblia adverte muito, muito contra todas essas coisas. Olha aqui, deixa eu mostrar para você uma coisa. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isso é apostasia. Está fora, apostatou da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como que eu sei que uma doutrina é de demônios? Está na Bíblia. Não está na Bíblia? É doutrina de demônio, é inversão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é doutrina de demônios. Então, para isso, eu tenho de estar examinando as Escrituras, estudando a Bíblia todos os dias, fazendo meu devocional em casa, orando, falando com Deus, tendo toda essa unidade espiritual. Não é ir para a igreja. Jesus não deixou um ministério fundamentado em igreja, ele não fundou igrejas, justamente porque você tem de ser cabeça e sacerdote dentro da sua casa, e esse foi o ministério de Jesus, de falar para você que não eram os doutores da lei que tinham de ditar para você, ou falar, ou interpretar, porque a palavra de Deus não é de livre interpretação. Eu não tenho de pensar nada sobre a palavra de Deus, ela é o que é, porque ela não é construída para mim, para resolver meus problemas individuais, ela é construída para o coletivo, para tratar do que vai fazer bem a todos. Se o que eu quero vai fazer mal lá na frente para alguém, de alguma forma, a palavra de Deus rechaça, ela repudia, ela não aceita, porque ela não trata de individualidades, ela é construída para fazer bem para um reino, e Deus é suficiente para fazer todas essas coisas. Então, olha só, nos últimos dias, doutrinas de demônios, essas condições são para esse tempo. E olha, isso daí é o texto que está em 1 Timóteo 4, no versículo 1, mas tem mais textos dentro da palavra de Deus, e aqui eu vou pegar 2 Coríntios, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo, e não é de admirar,
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros de Satanás, pregando doutrinas de demônios. Mariolatria é uma doutrina de demônios. A figura da mulher não tem de ser maior que a figura de Deus. Maria não pode ser maior que Jesus Cristo, e Maria não é mediadora, não é esse o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É esse. E se você conhece a Bíblia, se você estuda a Bíblia, você desmente e você não aceita que ministros de Satanás preguem para você. Então, deixa eu voltar no texto. Não é muito, pois, que seus ministros também se desfaçam em ministros de justiça. O fim deles será conforme o de suas obras. Cada um dará conta de si. E se você se deixou usar por Satanás em 1 minuto, 1 segundo, você vai dar conta disso diante de Deus. Porque o homem, e aí nós temos de conhecer para o que Deus criou o homem, em que lugar Deus colocou o homem, qual o lugar que Deus estabeleceu para o homem, que foi o de dominar, de ser cabeça e de ser sacerdote. O homem dominar sobre o visível e o invisível. Eu começo a me animar e eu começo a falar muito alto. Sobre o visível e o invisível, sobre o vivo e o morto. Aí você olha para o ar, você olha para a água, olha para a água, né? O homem descobre o que forma a água, quais são as moléculas que criam a água. E quando essas moléculas estão formam cachos, né? Estão desordenadas, formam clusters e estão desordenadas, e aí a água está desordenada. Ele consegue ver quando a água é boa e quando a água é ruim. O homem sabe do que é formado o ar, que não é um ser vivo. E aí a gente vê, dominar sobre o vivo e o não vivo. Não é um ser vivo, mas o homem sabe o que é formado o ar. Ele descobre que são formados de gases, e esses gases vão em ondas, e essas ondas podem atingir velocidade, e aí elas trazem magnetismo, e também a água entra dentro dessa condição, e gerando magnetismo, esse magnetismo se transforma em eletricidade. Essa eletricidade pode fazer e dar força para outros instrumentos, outras coisas que ele quer fazer funcionar. Olha o homem dominando sobre o vivo e o não vivo, sobre o que é visível e o que não é visível. E aí o homem entra para ser sacerdote, aí ele entra para a condição de dominar sobre o mal, distinguir, discernir e dominar. Então, o homem, ser masculino, esse ser, ish, não é o termo correto, não é Adam, não é Adamash, é esse termo colocado como um nome próprio. Tudo isso, gente, nos meus livros está bem esmiuçado, porque são os fundamentos da nossa fé. A fé cristã não é mariólatra, não é em cima de uma figura humana. A nossa fé é fundamentada nos princípios espirituais de Deus, e Deus instituiu o homem como sacerdote para dominar sobre as forças das trevas, para dominar sobre o mal. Então ele domina sobre o visível e o invisível, sobre o que está vivo e o que não está vivo, e as forças do mal, as forças das trevas. Isso é ser o sacerdote. E isso é também ser o cabeça. E quando ele coloca a questão de cabeça, Deus fecha para dar total entendimento que quando ele falou lá para dominar, não foram para ambos. Então, quando ele fala em Gênesis 1, 26, e aí eles falam assim, em Gênesis 1, 26, Deus usa um verbo, e em Gênesis 3, 16, Deus usa outro verbo, mas os dois verbos vão levar para a mesma condição de liderança. Quando Deus coloca o verbo lá em Gênesis 1, 26, que é o verbo radar,
O significado é governar, reger, exercer autoridade sobre algo ou alguém, quer dizer, subjugar, usar toda a força que for necessário para governar. Quando usa o verbo marchal, significa reinar, ter controle e governar com autoridade, quer dizer, a liderança sobre a vida da mulher, porque é Gênesis 3,16, e ele governará sobre ti. Então Deus deixa isso muito claro dentro da palavra dele. E o significado é reinar sobre ti, é ter controle sobre ti, não mandar, mas é liderar, ter controle no sentido de orientar, de formar. Essa é a condição do homem, ter autoridade sobre alguém. Sabe, embora os verbos sejam diferentes, e um coloca no sentido radar, no sentido de subjugar, de dominar, e o outro coloca no sentido de liderar, os dois estão colocando no sentido de levar para o bem, de colocar na direção do bem. Esse é o lugar do homem, e esse tipo de fala que nem Deus é mais suficiente do que a mulher, de que a mulher é mais suficiente do que Deus na vida do homem. Essa mensagem é medonha, é demoníaca, é terrível, porque gera manginas dentro da igreja, homens que vão idolatrar a figura da mulher. E o mangina, deixa eu te falar o que é um mangina. É um homem incapaz, é um homem incompetente, é um homem dependente, é um homem fora da ordem de Deus e fora de ordem também. É o pervertido, que é o fora da fonte. O vertido é o dentro da fonte, o dentro natural. O pervertido tem um prefixo aí que vai levar para o per, né, fora. Estar fora é o transgressor, que é o inversor, mas também é o rebelde, que é o sem respeito à autoridade, o que quebra as regras, é o iníquo, o que não respeita a ordem, a autoridade, o que escolhe, tem o potencial de escolher o lado certo, mas escolhe o lado errado e pratica o lado errado. Então, esse todo nessa condição, não é, de escolher fazer o errado, é o endemoniado, é o sem força e o sem valor, é demônio dominando. Então o mangina não é só o cara fraco, o pau mandado da mulher, não é só, sabe, ele é muito mais do que isso. Ele é o incapaz, ele é o rebelde, ele é o transgressor, ele é o iníquo, ele é o endemoniado. É um homem endemoniado, um homem que sai da ordem de Deus, do lugar que Deus estabeleceu para ele estar. Ele é um endemoniado. Então, a igreja que Jesus não fundou, porque Jesus não deixou igreja. Jesus queria que os homens fossem cabeça dentro das suas casas, que fossem sacerdotes dentro das suas casas, dentro dos seus lares. A igreja é só para você compartilhar a fé, mas o fundamento da fé você adquire e mantém e desenvolve dentro de casa. Por isso a mulher não ensina na igreja. Se ela tem uma dúvida, ela vai aprender em casa com o seu marido, porque lá o homem vai exercer o sacerdócio, e aí ela junto com ele vai ajudar a orientar os filhos para o lado do certo, para o lado do bem, para fazer isso, escolhas melhores. Essa é a condição para homem e para mulher. E esse tipo de mensagem de que Deus não é suficiente na vida de um homem, que a mulher é mais suficiente que Deus na vida de um homem, quebra toda a ordem de Deus e gera homens endemoniados e mulheres endemoniadas, destrói completamente o reino de Deus, é doutrina de demônio. Olha, nem cheguei a passar o vídeo todo aqui, vou deixar no link da descrição para você assistir, é um pedacinho curtinho, é pequenininho, vou deixar para você assistir, porque eu não passei todo aqui, porque eu acabei me empolgando bastante. Mas o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Não sai daqui sem deixar seu comentário e sem adquirir o meu material. Gente, eu preparei, e esse tempo precisa mais de cristãos que conheçam a verdade do que qualquer outro tempo de nossa vida,
porque a coisa hoje, nesse tempo, tá horrível, tá monstruosa e vai ficar pior. E a gente precisa de um tempo de homens fortes, porque foi o homem que Deus estabeleceu para cuidar e zelar do seu reino e, junto conosco, mulheres de Deus, mulheres fortes, levar todas as pessoas para o lado do bem. Então, vai lá, conhece esse material, entra no Seja Membro, faça parte com a gente do Seja Membro, se cadastre lá, ajude a gente. Nós colocamos material lá para você nos ajudar a continuar produzindo esse material aqui e você também ser ajudado a crescer e a gente criar cristãos genuínos, porque os livros e o material, os 2 treinamentos que estão no Seja Membro, se complementam para aumentar, ampliar o seu conhecimento. Vai lá, conhece esse material, deixa Deus multiplicar o conhecimento dele no seu coração e abençoar a sua vida. Deus te abençoe.